pessoal, como é que tá vocês? Tudo bem? Você já me conhece, eu sou PC Amigo. Não se incomode com o meu estilo, porque hoje aqui está muito frio. Estamos aqui chegando aqui a 4 graus aqui nessa região aqui da Zona da Mata, onde eu moro. E então estou um pouquinho agasalhado. Deixa eu falar um negócio com vocês. Eu analisando e pensando, sobre as coisas em que as pessoas fazem, que viram grandes legados e grandes histórias, eu comecei a lembrar de mim, o que desde que eu passei a me entender como gente até agora, o que eu tenho feito para que isso vire história. Eu passando debaixo de uma ponte, onde fizeram para poder passar o trem por cima, e ali deram o nome de Ponte do Arco. Talvez o engenheiro, talvez quem imaginou aquela ponte ali, não imaginaria que aquilo ali viraria um cartão postal. E hoje todos que chegam na cidade, pode vir um japonês, pode vir um africano, pode vir um português, pode vir e assim sucessivamente. E nós sempre vamos falar para eles, olha, ali é a Ponte do Arco. Essa pessoa será lembrada eternamente, independente de você falar o nome dela ou não, porque alguém fez aquilo. Uma pessoa fez apenas pegou um pauzinho pequeno e botou uma pólvora na ponta, deixou secar e acendeu. Hoje, com exceção hoje do isqueiro, mas uns anos atrás, mas ainda tem até hoje, que são as caixas de fósforos, se tornou um legado, se tornou uma história, apenas um palitinho. O cara não fez uma caixa inteira primeiro, ele fez um palito. O trem, pelo que eu tenho entendido, a primeira vez que brincaram como se fosse um trem foi um jovenzinho que brincou, pegou as caixas de fósforo, tirou uma parte, os palitos de dentro, ou então esperou acabar os palitos de fósforo, que a mãe dele foi juntando as caixinhas. E ali ele foi encaixando uma na outra, uma na outra, uma na outra, e na frente colocou uma em pezinho e saiu puxando aquilo. Ali criou-se a intenção de um trem. Logicamente que com mais trabalho à frente chegaram à conclusão que não era só para andar, aquele trem não deveria de andar em chão com roda como carro comum. E se tornou esse legado hoje mundial. O cara pegou uma asa e colocou e formou, aí foi formando até que chegou aqui, como se diz, Santo Dumont, e um troço cheio de galho, e voou daqui ali, virou hoje essa potência. Santo Dumont, por mais que os americanos tenham que eles que foram inventores disto, nós também brasileiros, certamente conhecemos e sabemos da história desde criança que foi Santo Dumont que inventou o avião. Coisa simples. O outro criou apenas um botão. Pegou um chifre de boi, criou um botão. E o troço é conhecido mundialmente. Logicamente que quando falar sobre a história de uma camisa, a história de botões, certamente ali está sendo lembrado aquele que deixou esse legado. Você está entendendo, meu filho? Você está entendendo? Assim como do próprio chifre do boi surgiram os pentes, os melhores pentes, os homens de classe, os homens de sapato branco, do colarinho branco, os grandes CEOs da época. Eles usavam pente de osso. E quem tinha aquilo era uma coisa linda. Inventaram um lenço pequenininho, um palmo por um palmo ali, 20 por 20, para secar o rosto.
para secar o rosto. Mundialmente todo mundo conhece um lenço. O cabelo, o rosto. Você está entendendo? Você está entendendo? Como que é? Como as coisas elas são. Às vezes não é preciso você fazer tanto, mas que você faça de uma certa forma para deixar um legado. E falando tudo isso, eu quero fazer a pergunta para mim também, para você também. Que legado nós estamos deixando? Qual é o legado que estamos deixando? Não para a nossa família somente, porque a família, na verdade, ele não interessa sobre o seu sucesso. A família não quer saber sobre a sua vitória. As famílias não querem saber como que você venceu. A tendência de família é renegar, é desprezar, é não dar testemunho. Isso aí, gente, eu sinto muito, mas a verdade ela tem que ser dita. A verdade ela tem que ser dita. Outro dia eu estava ensinando nas minhas lives que faço, vocês sabem muito bem, como streamer. Eu estava falando sobre isso. Que vale muito mais um parente perto do que um irmão longe. Ele nunca vai valorizar. Mas o que você precisa entender, que não é a sua família que dentro de casa que vai ter que falar isso para você. Talvez você nunca vai escutar um elogio de ninguém. Mas talvez depois que você for embora, se tornará um legado, uma marca, uma história que vai perpetuar para sempre. Mas continuando a pergunta, o que você tem feito? O que você tem feito? Qual é o legado que você vai deixar? Pô, aquela mulher ali, rapaz, só vivia sentada em bar, em restaurante, toda sexta-feira saía com um. Ei, aquilo lá eu peguei, rapaz. E aquele cara ali é um cheirador, aquilo ali é um bebum, aquilo ali não pode ver uma mulher. É esse o legado? É isso que você acha que isso aí vai ser a sua história? Você falar, tudo passa, meu amigo. Tudo passa e você vai ver que isso foi a besteira. E na verdade você vai ter vergonha disso no futuro quando você tiver a idade que eu tenho hoje. Quantas coisas eu fiz achando que eu estava lindo, sabe? Quantas coisas eu fiz achando que eu estava gostosão, que eu estava agradando. A gente agrada a gente agrada troço fraco igual a nós. Se você tem uma postura X, tu vai agradar quem tem postura X. Se você tem postura A, tu vai agradar quem tem postura A. E qual é a sua postura? Postura para que seja lembrado de uma certa forma para como se diz, uma boa história suave para os nossos ouvidos ou uma péssima história maldita para os nossos ouvidos? Qual é a história que você está deixando? Ah, minha mãe trabalhava no job. Ah, meu pai, ele depois de uma certa idade, ele virou gay. Nada contra, isso é um particular de vocês. Entendeu, meu filho? Você entendendo? Qual é o legado que você está deixando? Qual é? O que você gostaria de ouvir se você tivesse apenas enganado as pessoas que tinham morrido e ficasse num lugar onde está enxergando todo mundo? O que você gostaria de ouvir o que as pessoas falassem de você? Pare e pense nisso que eu estou falando aqui, tá bom? Um abraço para você. Eu poderia falar muito mais, mas fica muito longo, tá bom? E toque aí nessas regrinhas, tá bom? E certamente me ajude aí. Quanto mais você compartilhar, mais vai chegar em pessoas que precisam de ouvir ver e ouvir esse vídeo aqui, tá bom? Me ajude aí. Um abraço para vocês e até a próxima oportunidade, gente. Caraca, quase em cima.